Muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Eu sou o pônio, mas eu era um peixe. I'll just die if I don't get this recipe. O mundo vai explodir! Se tiver de sapato não sobra! Pode sobrar, não pode sobrar! Como estão seus sonhos? Forget it, Jake. It's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Será que é uma pessoa só? Não, Claire, é todo um coral mormon fazendo as ligações obscenas de Natal. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Eu aqui, Rodrigo. E também... Jonathan. Jonathan, como essa é a sua primeira vez aqui no programa, você poderia se apresentar pra gente? Então, primeiramente, muito obrigado por ter me convidado. É um prazer enorme estar aqui. E para quem me conhece, eu sou Jonathan, sou do podcast Créditos Finais. Lá a gente fala sobre cultura pop, né? A gente fala sobre filmes, séries, animes e música também. Hoje, na data de gravação, saiu um podcast sobre o Cálice de Fogo, né? O quarto filme de Harry Potter. Então escutem lá, a gente fala sobre várias coisas também. Não só sobre Harry Potter, né? Mas fala sobre vários filmes também. Então vão lá, dá uma olhada depois que vocês vão gostar. Aproveitando, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Cara, então, eu vou recomendar um filme, já que o tema de hoje eu acho que vai a gente chegar nisso. Eu queria recomendar O Infiltrado na Clã, o filme do Spike Lee, que saiu recentemente. E é um filme muito bom, cara. Conta a história de um cara que ele resolve prender, né, os membros da Ku Klux Klan, mais ou menos assim. E ele então coloca um amigo dele para se infiltrar lá dentro. E ele fica dando papo ao amigo dele, fala, ó, faz isso, isso e isso. E o cara se infiltra lá dentro e aí tem toda essa parada, né? E eu acho interessante que o filme, ele, obviamente, fala muito sobre racismo, né? E faz um paralelo com o dia de hoje. Então vale a pena também, não só pelo fato de também ser interessante você ver um cara infiltrado no meio de inimigos, mas também por ter essa crítica social que Spike Lee manja muito, muito bem disso aí. Ah, não, esse filme é maravilhoso. E mais bizarro de tudo que é baseado numa história real. Sim, exatamente, é baseado na história real, cara. Isso que é mais incrível, assim. E o final é um soco no estômago, cara. O final é um soco no estômago que você fica na merda, cara. É bem, bem foda, assim. E você, Rodrigo? Então, eu vou indicar um filme que eu tava querendo muito assistir. Finalmente eu consegui assistir, que é o Pacarrete, né? O filme brasileiro que conta a história de Pacarrete, nascida em Russas, que é uma bailarina, só que ela é vista como louca pelos vizinhos, por toda a cidade, e ela quer apresentar um solo de balé no meio do palco cultural de Russas, onde ninguém está interessado em balé. E a Marcélia Cartacho, ela, nossa senhora, ela é uma atriz que ela vai te pegando uma personagem estranha, depois quando chega da metade pro final, você não quer saber de outra coisa a não ser aplaudir essa mulher de pé. É incrível, é incrível. Então, a minha dica é Pacarrete. Esse filme eu tava querendo ver desde quando passou lá no festival, né? Uhum. E eu não consegui ingresso. Para me preparar pro programa, eu vi alguns filmes que tem a ver com o tema. Assim, eu poderia indicar o Rififi, do Júlio Dassin, de 55, ou então O Império do Crime, de 55 também. Mas o que eu gostaria de indicar, e que realmente se parece demais com o filme que a gente vai conversar, é um filme chamado Os Quatro Desconhecidos, de 1952, do Phil Carlson. A história é a seguinte: um grande criminoso desconhecido, que ninguém sabe quem é, ele junta 3 caras que não se conhecem, e aí ele propõe a eles para eles assaltarem um banco. E aí, o que eles iam roubar? Eles iam roubar, acho que era $1.200.000. Eles iam dividir 300 mil para cada um. E aí eles planejam, né? E um dado importante desse assalto é que na mesma hora que chega o carro forte, que é o que eles iam assaltar, chega também um carro da floricultura do prédio do lado. Então o que eles fizeram? Eles compraram um carro igual ao da floricultura. E aí, assim que o carro da floricultura sai, eles entram com esse carro falso da floricultura e assaltam. O que acontece? O motorista do carro da floricultura é pego, é preso, é torturado na polícia. Ele não sabe nada. E aí ele fica com tanta raiva do que aconteceu que resolve ir atrás
desses 4 caras que armaram pra cima dele. É muito interessante, muito legal, assim. E assim, todos eles usam máscaras. Pra cometer o assalto, eles usavam máscaras. Então, os 3 assaltantes, exceto o chefão, né? Os 3 assaltantes não se conheciam. E aí isso tem muito a ver com o filme que a gente vai conversar. Hoje, a gente vai dar início a uma série de episódios que surgiram de uma sugestão do Rodrigo. O Rodrigo uma vez sugeriu que a gente fizesse um episódio do Tarantino. Mas aí eu pensei, cara, Tarantino não é muito desconhecido, ele não tá no ponto cego de ninguém, né? Porque assim, não sei se vocês viram, mas teve uma reportagem, acho que essa semana, falando que o Tarantino é o diretor mais famoso do Tinder. As pessoas lá nos perfis do Tinder põem lá, diretor favorito, Tarantino. Então... o Tarantino, ele é o tipo de diretor que mesmo quem não gosta de cinema sabe que é o Tarantino, né? Exatamente. Quem sabe um pouquinho de cinema só, que sabe o que é o cinema, a pessoa muito provavelmente sabe o que é Tarantino, ou muito provavelmente viu um filme do Tarantino, né? Pois é, exatamente o que você falou. Pode até não gostar, mas conhece. Então o que eu propus a ele? Em vez de a gente falar do Tarantino, a gente faz episódios baseados nos seus filmes, mas baseados em outros filmes que serviram de influência para ele compor, para ele criar determinados elementos desses filmes, né? Então, a gente vai começar hoje com Cães de Aluguel, mas antes de a gente falar de Cães de Aluguel, eu gostaria de perguntar para vocês, né, como é que surgiu a relação de vocês com o Tarantino. Então, cara, Tarantino é engraçado, né? Porque o Tarantino eu conheci, na verdade, foi a minha família que recomendou, né? Porque aqui em casa o pessoal comprava os DVDs e deixava, né? E aí eu, mexendo na pilha de DVDs, eu acabei encontrando um DVD chamado Cães de Aluguel. E eu falei, opa, legal, eu achei esse filme, né? E era um dia que não tinha ninguém aqui, porque eles não deixavam ver esses filmes pesados, né? Cães de Aluguel, pra uma criança, é um filme meio pesado, né? Tem sangue, rola toda essa merda, né? E aí eu coloquei o filme e falei, cara, olha que filme bacana, cara. Eu nunca tinha ouvido falar no Tarantino. E aí depois de um tempo eu falei, cara, aquele filme era muito bom, vou dar uma pesquisada. E aí eu acabei conhecendo toda a mitologia do Tarantino. E depois eu vi Pulp Fiction, que pra mim é o melhor filme dele. E é o filme meu favorito dele também, que explodiu minha cabeça. Eu falei, cara, que filme incrível, que é Pulp Fiction. E aí daí já foi amor pra toda a vida, né? Vi os filmes todos do cara, sabe, sai filme novo Tarantino, eu tô vendo. E esse último dele também é incrível. Vi muita gente não gostando mais dele, do último filme, né? Mas eu gostei bastante, cara. Eu gosto do Tarantino, gosto do jeito dele, sabe? E é um cara que eu, vamos dizer assim, eu passo muito pano, sabe? É um cara que eu falo, não, é o Tarantino, gente, vamos lá, deixa ele aí, cara. Ele é bom, ele manda bem. O Pulp Fiction explodiu sua cabeça como explodiu a cabeça do Marvin, né? Exato, cara. Cara, só pelo fato aquele filme, ele é de muito diferente, assim, sabe? O jeito, não tô nem falando do jeito dele quebrar o filme, né, em pedaços, mas de toda aquela situação que ele vai criando, sabe? Você fala, cara, onde é que esse filme tá indo, sabe? É muito bom, velho. Esse filme é muito bom, é o meu filme favorito, Tarantino. E você, Rodrigo, como é que surgiu? Porque eu sei que o Tarantino é seu diretor favorito, né? É sim. Ele surgiu na minha vida lá na época das locadoras, né? Deveria ter uns 12, 13 anos, mais ou menos. E tava para alugar Kill Bill, volume 1. Né? Tava para alugar, eu peguei para poder levar para casa. Olha só, o filme é 18 anos, a pessoa me libera um filme de 18 anos para a pessoa de 13 e fui assistir. Quando eu tava assistindo, minha mãe parou e falou, gente, esse filme é só sangue. Eu falei, mãe, é só sangue. Não vai ver. Mas acabei assistindo o primeiro e o segundo direto e viciei. Toda vez que passava na televisão, eu assistia. Começou uma época que eu estava sabendo todas as falas de cabeça, comecei a pesquisar e surgiu o Pulp Fiction também para mim. E aí, enfim, quando surge Pulp Fiction, como o Jonathan falou, é batata, como diria Nelson Rodrigues, né? Batata, acabou. Não tem o que questionar. O filme é incrível, vai te pegando e a partir dali virei fã. E Cães de Aluguel foi um dos últimos filmes que eu assisti do Tarantino. Eu assisti Cães de Aluguel depois de Os Oito Odiados. Eu falei, não, eu vou deixar o primeiro... Aquela estigma de primeiro filme, né? Aquela coisa, meu Deus do céu, primeiro filme. Eu assisti já o segundo, acho que é um filmaço. Mas o primeiro filme, será que é bom? E quebrei a cara, que é um filmaço também.
Então, esse foi meu primeiro contato com Tarantino. De lá pra cá, só elogios e também passo muito pano. Esse último filme eu passei tanta coisa, falei tanta coisa na internet, que vocês não têm noção das pessoas falando mal do filme e eu indo defender. O último, né? Um incidente. Era Uma Vez em Hollywood, né? Você tá falando? Cara, esse filme pra mim, só quem não gostou mesmo é quem não sabia a história do que aconteceu de fato, né? Porque quando você vê esse filme, você sabe o que vai acontecer e dá aquele final, mesmo que ele seja mega positivo, você fica na merda. Porque você sabe que não foi o que aconteceu. Cara, aquele filme é muito bom, cara. Aquele filme é nosso, Tarantino, assim, ó, maravilhoso. Eu prefiro mais ele do que o Oito Odiados. Eu acho o Oito Odiados um dos filmes mais fracos do Tarantino, pra mim, né? Mas esse, ele manda bem, cara. Eu assisti o Pulp Fiction no cinema. Eu tinha 15 anos quando lançou. Aí eu fui assistir. Eu lembro que meu pai não gostou. Meu pai voltou do cinema reclamando. É engraçado que ele adorou Cães de Aluguel e adorou todos os outros filmes do Tarantino subsequentes, mas Pulp Fiction ele não gostou. Mas aí eu deixei de lado, assim, as frases de efeito do filme, né? O pessoal lembra aquele troço de go medieval in your ass, ou coisa parecida. A gente lembra, a gente brincava lá na escola falando essas coisas assim. Mas em 97 eu vi o Cães de Aluguel e me apaixonei. E aí eu fui ver várias vezes, eu via várias vezes por semana, né? Eu acho que eu cheguei a ver umas 30 vezes esse filme. Né? Esse, depois o Assassinos por Natureza. Algum tempo atrás eu estava escutando um episódio do Cultura Pop a Rigor e o Pensador Louco tinha mandado um feedback dizendo pro pessoal que ele via muita variedade quando era mais novo, agora ele está se concentrando só nos favoritos. E aí a Dri, que teve no episódio passado, né, a Dri falou que com ela era o contrário, porque antigamente ela via o mesmo filme sempre, e agora ela está diversificando mais, e é mais ou menos isso que está acontecendo comigo também, né? Eu via muito, quando eu era adolescente, eu via muito esses filmes. Pegava um filme e ficava vendo, seja esses dois que eu falei, seja, sei lá, Feitiço do Tempo, ou História do Mundo Parte 1. Agora que eu tô diversificando. Cães de Aluguel eu adorei, e aí eu tava falando antes do começo de a gente gravar, que pesquisava, assim, a internet era criança na época, mas eu ficava pesquisando coisas. E falando no Cães de Aluguel, o Jonathan, você disse que foi a sua primeira experiência com Tarantino foi o Cães de Aluguel. O que você pensou quando você viu esse filme e mudou alguma coisa desde então? Cara, a primeira vez que eu vi Cães de Aluguel, eu tinha gostado muito do filme, mas não tanto, porque eu tinha pelo menos uns 10 anos. 10, 11, é uma criança, né, cara? Então, tipo assim, eu tava acostumado mais a filme de ação, né? Pancadaria, e o filme do Cães de Aluguel, mesmo acontecendo muita coisa, ele é um filme mais lento, né? E não tem tanto tiro, porrada e bomba, né? Então eu vi o filme, eu entendi qual é a parada e eu falei, foi muito bacana. E hoje em dia, eu revendo ele é muito, muito melhor, assim, pra mim, sabe? Principalmente pelos personagens. E eu tinha visto ele já desde 2019, mais ou menos, né? Porque eu tive que gravar o podcast de Tarantino, aí eu acabei vendo os filmes, né? E aí eu vi esse e ele, cara, ele melhora muito, assim. Cada vez que você assiste, ele fica melhor, porque você para de ligar no plot principal e você fica prestando atenção nos outros personagens e no diálogos também, que Tarantino é lotado de diálogos interessantes, né? Aí é legal você observar também os outros personagens, né? E como é que ele constrói os personagens sem precisar mostrar, né? Tipo assim, tá no diálogo, aí o cara, por que eu não posso escolher meu nome? O cara, já tentaram escolher e deu merda. Você vai lá, entendi. Já saquei que vocês já tentaram essa merda e não deu certo. É legal, sabe? Essas palavras que ele coloca no diálogo, né? Não é expositivo, é um diálogo tranquilo que você entende o que está acontecendo, né? Isso é uma qualidade que eu vejo no Tarantino. E você, Rodrigo? É uma coisa que é muito interessante como a nossa cabeça muda, né? Mesmo se eu for assistir a um filme 2 anos e assistir agora, pode ser que note alguma coisa diferente. E eu assistindo agora pro podcast novamente, eu percebi o quanto o Tarantino, ele é mestre dos diálogos, né? E ele é o mestre de mostrar aquilo que ele quer que a gente veja, né? Ele faz muito isso no Cães de Aluguel. Ele faz você pensar, o que aconteceu com o Mr. Blue? O que aconteceu com quem é o delator, né? Você fica pensando nisso, você fica, pelo menos eu me sentir novamente numa agonia muito grande assistindo, né? Esse filme novamente. Por conta disso, você fica numa ânsia, mesmo você já sabendo o que vai acontecer, pelo menos quando você assiste novamente, mas você fica numa ansiedade, ele te prende na cadeira, ele te prende assistindo ao filme.
Eu acho que Cães de Aluguel é muito isso pra mim. É muito esse contato com esse universo do Tarantino. Te prende na cadeira que nem o Marvin Nash, né? É outro Marvin. Você vê que, assim, tipo, ele tinha esse hábito de repetir os nomes, né? Então, assim, tipo, o Marvin do Pulp Fiction, ele estoura a cabeça e o outro prende na cadeira. Ele não gosta de algum Marvin. Problema com algum Marvin aí. Eu revi agora pra gente gravar e eu me surpreendi como é que eu conheci. Eu lembrava das falas, né? Porque na época eu tava terminando tava no meio do meu curso de inglês. E aí eu, de brinques, assim, ficava decorando as falas do filme pra falar em aula. E claro que tinha algumas falas que eu não podia falar, né? Mas as histórias eu conseguia, e aí isso daí me ajudou na pronúncia na época. Agora que a gente já falou tema, né? A gente vai recapitular as regras do programa, né? Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores, né, escolhemos um tema. Né? Hoje foram filmes que serviram de inspiração para o Cães de Aluguel. Eu escolhi 2 filmes dentro desse tema, um para o Jonathan e o outro para o Rodrigo. Nós vimos os filmes e agora vamos conversar sobre eles. E aí, Thiago, qual foi o filme que você escolheu para mim? Técnica de um Delator, de 1962. Vamos conversar sobre Técnica de um Delator, mas antes vamos ouvir o trailer. Le doule, c'est le chapeau. Et le porteur de doule, c'est le doulos. Silien porte le doule, c'est-à-dire qu'aux yeux des gens du milieu, il en croque. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire, il est tard. Attends, on a autre chose à te demander. Faut pas me confondre avec les gens qui rentrent dans votre bureau en marche arrière. J'en croque pas, moi. Le doulos est un indicateur de police. Passez-moi l'inspecteur Salignari. Qui m'a balancé? On le craint, on tente de ne pas le fréquenter. Alors, c'est ça le fameux Silien? Julien est un tout correct. C'est pas ce qu'on dit à Paris. Le doulos jouit d'un statut particulier, tant dans le milieu qu'à la grande maison. En somme, quand on ne vous aide pas, vous êtes perdu. Ce n'est pas un hors-la-loi ordinaire, mais sa vie est plus dangereuse. Dans ce métier, on finit toujours clochard. Ou avec quelques balles dans la peau. Je trouve cette ordure de Silien. J'ai peur. Si tu me connaissais comme beaucoup me connaissent, tu n'aurais pas peur de rester avec moi. Le doulos, une tragédie du mensonge. Le mystère à l'état pur. Un homme pris au piège. Le doulos, où vous ferez la connaissance de Silien, Maurice, Klein, Fabienne, Thérèse, Gilbert, Nutetchio. Un film de Jean-Pierre Melville. Prochainement sur cet écran. O filme foi dirigido por Jean-Pierre Melville, com roteiro de Jean-Pierre Melville, baseado no romance de Pierre Lissou. Estrelam filme Jean-Paul Belmondo, Serge Reggiani e Jean Dujardin. Sinopse. Quando o assaltante Maurice Fangel sai da cadeia, não perde tempo. Ele mata Gilbert Bonneau, um antigo amigo seu e receptor, e rouba o dinheiro de um arrombador de cofre. Logo, Maurice trama um plano ainda mais ousado. Ele planeja invadir e roubar a casa de um homem milionário. Para isso, ele conta com a ajuda de Cillian. O assalto dá errado e Maurice começa a suspeitar que Cillian seria um informante da polícia. Então, a gente deu uma conversa antes, né, da gente começar a gravar, e eu fiquei com a mesma ótica do Jonathan. Não vou dar um spoiler aqui, mas é um filme que eu certamente teria que assistir novamente, porque ele me deixou com algumas dúvidas, mesmo eu estando assistindo, né, ao filme, prestando atenção, ele me deixou com muitos pontos de interrogação na cabeça. Eu não sei,
demorei para poder entender a trama do filme. Mesmo já sabendo a sinopse, né? Tiago ter conversado comigo como é que era o filme, eu me perdi nele, mas eu achei ele, falando tecnicamente, um filme muito, muito, muito bonito. Praticamente o preto e branco dele é assustador de bom. Assustador, né? E a direção também, que aquela cena ali onde eles estão na delegacia, né? Que ele tem muitos planos longos, né? Muitos planos de sequência, que a câmera vai andando pela delegacia, seguindo o delegado. Tem um cara parado ali de costas, que eu falei o que ele tá fazendo ali, mas continuando. E é muito incrível aquilo. Muito incrível mesmo. Não, se eu começar a falar aqui, já era, hein? Vou ficar falando aqui. John, do que você achou do filme? Cara, uma coisa que eu gosto do filme, e eu vou falar isso logo também do outro, também no próximo que a gente vai falar dele, é que os personagens não tem um bonzinho, né? Não tem um personagem que é tipo assim, sabe, totalmente bom, né? São todos meio personagens que não são tão confiáveis, né? Afinal, eles são bandidos. Mas é interessante você perceber que até mesmo quem tá infiltrado lá dentro, você fica meio desconfiado, né? Você fala, pô, esse cara ele é infiltrado, mas esse cara é estranho. Por que ele tá fazendo isso? E aí, sabe, é legal como o autor aborda isso. Tem muito do cinema noir, né? De você não confiar nos personagens, de você ficar um pouco em dúvida sobre eles. E também, como o Rodrigo falou, principalmente o preto e branco do filme é muito bonito, cara. E tem filme noir, né? Hoje em dia, pra gente poder fazer o filme noir, a gente aplica um filtro mais escuro, né? Pra poder deixar o filme um pouco daquele estilo. E nessa época não era necessário, né? O próprio preto e branco já deixava esse clima noir que era o que precisavam. E eu acho interessante que assim, ele manda bem em aplicar isso, sabe? Ele manda muito bem, você realmente se sente que está lá no meio daquela investigação, de entender o que está acontecendo, e isso é um ponto-chave do filme para mim. O filme é realmente, eu acho que todo mundo com quem eu conversei sobre esse filme considera esse filme bem complicado, porque o twist final do filme, né, o plot twist final do filme, explica muita coisa, e aí você precisa rever o filme já sabendo do que acontece, porque vários momentos o Melville ele corta, ele não mostra para você momentos chave, e você só consegue juntar as peças depois que você tem todos os elementos que você não tinha antes. Eu queria então dar um alerta de spoiler, porque é muito difícil a gente conversar sobre esse filme sem a gente falar do final dele. Então, se você ainda não viu o Técnicas de um Delator e tem problema com spoiler, né, não quer que a gente estrague a surpresa, pare o programa, assista o filme uma ou então 2 vezes e a gente está aqui esperando. O filme todo, ele quer fazer com que você acredite que determinado personagem é o informante da polícia. Mas aí no final você descobre que é outra pessoa. E que essa pessoa que você acredita que é o informante da polícia estava realmente trabalhando em favor do personagem principal, do Maurice. Né? E a gente pega pinimba porque o cara, né, fala assim, não, esse cara aí é o delator, esse cara está querendo prejudicar o Maurice. E aí você tem essa surpresa. E o Rodrigo falou da questão técnica, e eu acho que é interessante a gente comentar logo a abertura, né? A abertura tem um traveling shot, né? Um plano de sequência enorme, né? Os créditos todos, é o personagem do Maurice andando e sendo acompanhado pela câmera. E você já começa a sacar logo, né, as intenções do Jean-Pierre Melville de te deixar confuso, porque o primeiro nome que aparece, né, nos créditos é o do Jean-Paul Belmondo. Mas quem está andando é o Serge Reggiani. Eles não se parecem fisicamente, mas eles se vestem, e aí, se é escuro, alguém pode até se confundir. Essa abertura me lembra muito a abertura de um outro filme noir, que é considerado o último filme noir do período clássico, que é o Marca da Maldade. O Marca da Maldade tem um plano de sequência de, acho que são 6 minutos. E nesse daí você também tem um plano de sequência longo, né?
A outra coisa também que eu gosto é o paralelismo que tem nesse filme, né? Que o filme começa com um personagem olhando no espelho e o filme termina com um personagem olhando no espelho, né? Tem o Maurice, ele chega na casa para ele matar o receptador, e aí ele olha para o espelho quebrado. E o filme termina com o Cillian olhando no espelho. Legal. Não tinha reparado isso. Não tinha reparado. Essa morte do começo do filme, desculpa te cortar, só para poder encaixar aqui, é que eu realmente não esperava por ela, sabe? Porque como eu não vi o filme sem saber de muita coisa, eu achei que esse cara do início, ele era o espião infiltrado, sabe? E aí quando ele faz aquilo, eu fico assustado, falo, cara, o cara acabou de te ajudar, pediu pra você dormir, comer, porque você tá matando esse cara, sabe? Então tem essas paradas do filme que eu gosto, que tipo assim, não confie em nenhum personagem, nenhum deles são bons, sabe? Nenhum deles é uma bússola moral aqui não, é realmente ninguém aqui é confiável, tá ligado? Isso que eu gosto desse filme. E é isso que você falou no começo da nossa conversa sobre esse filme, né? Que você não pode confiar, não tem nenhum cara legal num filme noir, né? Então você não é pra confiar em ninguém, né? Você não pode confiar nem na sua própria sombra. E o que me chamou também a atenção, o que me tipo, caramba, é muito isso. Ele é um filme violento, né? Eu achei ele um filme, mesmo não sendo aquela coisa extrema de violência, mas eu achei ele um filme violento, né? A cena que ele aterrece, que ele amarra, nossa senhora, e dá uns tapas, né? Dá uns tapas e amarra, e amordaça, o tiro aparece muito bem feito, né? E isso acaba sendo também, juntando com o que o Jonathan falou, um paralelo do Cães de Aluguel, porque você também não pode confiar em ninguém, né? Uhum. Então é muito bom isso, muito bom. Isso, né? O cara que é um investigador, né? Que a gente não sabe direito, tem uma cena também que ele bate na mulher, né? Então aquele cara que teoricamente é da lei também tá cometendo algo que é discutível, né? Então você fala, cara, vamos lá, né? Onde é que esse cara tá me levando aqui, né? Nem a polícia, né? Você falou que ninguém é confiável, tem elementos policiais e os elementos policiais também não são confiáveis. E isso acontece também nos 3 filmes, né? Só pra gente também deixar isso claro, que Tarantino também, pra gente poder, né, explicar um pouco porque esse filme ele referencia isso. No Tarantino ele também tem esses personagens que não são tão confiáveis, né? O Cães de Aluguel, né? Você olha pro cara, mesmo que o cara esteja infiltrado na polícia, aquele cara também não é uma pessoa boa, entende? Ele não é um cara legal. É isso que eu acho bacana. Você não pode revelar muito, né? É um filme que você não pode revelar muita coisa, porque senão perde a graça dele, né? Mas vale muito a pena ver, gente, é sério. E é um filme que tem muito plot twist, tá ligado? Você tá assistindo um filme e aí, isso aqui era essa informação aqui, mas peraí, essa informação talvez não seja tão correta, tem alguma coisa que não tá batendo aqui, talvez esse cara seja uma pessoa. Aí esse cara que deveria ser o realmente desconfiado, de repente ele tá fazendo o certo entre aspas, né? Aí você fala, calma aí, o que tá acontecendo aqui? Então tem muita coisa, né? Vocês conseguem ver, porque o Tarantino, ele vai elencar esse filme, o Grande Golpe e o Segredo das Joias como os principais filmes que influenciaram ele para fazer o Cães de Aluguel. Vocês conseguem reparar alguns elementos que ele pegou emprestado? Do caso desse filme agora que a gente está falando? Eu acho que a questão do twist é um elemento... mas também tem no outro, né? Então, assim, eu acho que os dois têm, e também, como eu falei, outra coisa que eu acho também bacana com certeza os diálogos, né? Os diálogos desse filme, mesmo sendo de 60 e poucos, são diálogos rápidos e espertos, né? Como o cara tentando convencer a menina das informações, ele também fala, você quer sair, eu sei que você quer sair, eu sei que você não tá satisfeita com esse cara. E aí ela fala, então você veio aqui só pra isso? Ele fala, não, você queria que eu fosse sincero, eu fui. Então assim, tipo assim, não é um diálogo, tipo assim, fala, depois eu falo. É um diálogo entre um cara que é apaixonado pela menina e ela também é apaixonada por ele, né? Então é algo bem natural, que eu tenho certeza que Tarantino... Certeza não, porque, né? A gente não pode ter certeza de nada, mas o Tarantino, acho que muito realmente olhou pra esse filme e falou, eu quero diálogos assim, espertos, rápidos, que realmente pareçam pessoas conversando, né? Então, agora a gente vai partir para um filme que ele não viu. A gente vai discutir um filme que ele não viu. Diz ele, né? Que ele não viu. É o único filme. Esse é o único filme. Tarantino viu todos os filmes, desde a saída dos trabalhadores na fábrica, de
1895 até o filme que foi lançado hoje lá na Netflix. Ele viu todos os filmes, ele só não viu esse filme. Então, manda lá, Jonathan. Vamos para o próximo filme então, Thiago. Qual filme que você me indicou? Perigo Extremo, de 1987. Então, vamos conversar sobre Perigo Extremo logo depois de ouvirmos o trailer. It began on dark, soulless streets. A relentless neon jungle turned upside down by shattered dreams and lingering ghosts from a guilty past. Forced together by a single act of brutality, two lives converge, each one from opposite sides of the law. Driven by a dangerous obsession, one hides a mortal truth, the other pursues a violent dream. In a high-stakes gamble with no second chances, fate draws them ever closer, and compulsion takes them to the very edge of reason. Sensation that inspired Tarantino's Reservoir Dogs. City on Fire. Perigo Extremo, ou conhecido como Cidade de Fogo, né, um filme em inglês, City on Fire, é um filme chinês de Hong Kong de 1987. Ele conta a história de Ko Chao, que é um tiro infiltrado, né, em um sindicato especializado em roubos e joias e em busca de informações. Né. E aí ele está infiltrado, e aí quando ele acaba se infiltrando numa gangue para poder descobrir o que eles vão roubar, e aí o assalto acaba dando errado, e ele acaba sendo ferido, e a atenção ocorre a partir daí, né, porque ele que estava sendo infiltrado, ele tem que mostrar que ele não é infiltrado. E ele tem que convencer as outras pessoas também que ele não está sendo infiltrado, que ele não é um agente infiltrado naquela história. E aí o filme começa a partir, o filme se segue a partir dessa história do Ko Chao. E o interessante desse filme, que o Tarantino fala que ele não viu, é que muita gente fala que esse filme, na verdade, é o que inspirou o máximo Os Cães de Aluguel, né? Porque é um filme extremamente parecido, cara. É extremamente parecido com Cães de Aluguel, né? Sim, algumas tomadas são praticamente idênticas. Idênticas, cara. Eu fiquei até, assim, surpreendido, porque tem uma hora que... Eu não posso explicar o contexto, mas tem uma hora que um fica apontando a arma pro outro e você fala, cara, é igual ao Cães de Aluguel. É muito parecido, sabe? É a mesma cena. Não é? Não, e a cena do assalto, uma determinada cena do assalto é praticamente idêntica àquela cena que o Harvey Keitel e o Tim Roth, né, o Mr. White e o Mr. Orange, estão conversando, estão lá planejando, o que você vai fazer? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o que. E aí dá pra ver o que eles estão falando que vai acontecer nesse filme, né, que é praticamente a mesma coisa que os personagens fazem. E a questão do tiroteio também dentro lá da joalheria também, que é praticamente igual àquilo que eles mencionam, né, no Cães de Aluguel. Não, e eu acho interessante é que, assim, a diferença do Cães de Aluguel e o que faz ele ser o Cães de Aluguel ser um bom filme é que o Tarantino ele não mostra o roubo, né? Isso não é algo diferente, né? Duas coisas que não tem no Cães de Aluguel e fazem o Cães de Aluguel ser bem superior a esse filme. Eu gosto muito do City on Fire, mas eu acho o Cães de Aluguel ainda melhor porque ele se concentra só nessa história de você saber quem é o infiltrado. A cena do assalto, que deixa tudo na nossa cabeça, né? E a parte de não ter um relacionamento romântico, né? Eu acho que melhorou do que a versão do Ringo Lam.
Porque eu achei meio forçado o par romântico do Chow Yun-fat. O filme, eu não acho tão forçado, cara. Eu acho que é bom e interessante mostrar que a mistura ele é humano, né? Porque, ok, ele tá sendo infiltrado e aí ele não sabe, às vezes nesse negócio de infiltrado, é uma parada que eu vou falar agora um pouco romântica, mas acho que deve acontecer, o cara um pouco perder sua identidade, né? Porque ele tá atuando, ele tá sendo ator o tempo todo, né? Ele tem que mostrar que ele não tá sendo um infiltrado na polícia, né? E essa personagem é a personagem que traz ele pra realidade, que mostra que ele gosta dela e que ele quer casar com ela, só que a profissão dele acaba interferindo nisso aí. Eu acho que é legal porque o relacionamento dois mostra, principalmente, porque traz mais peso pro final, né? Não é que você queria dar spoilers aqui, mas o final, quando acontece o que acontece, você fala, putz, o relacionamento... Enfim, o relacionamento deles foi essencial para essa parte aqui, para que funcionasse essa parte, para que trouxesse o peso da cena que deveria ter, né? Isso que eu acho interessante desse filme. Eu gostei muito de John Fire, cara. Eu vi ele assim, sem pretensão nenhuma. E eu falei, vamos lá, vamos ver o que é isso aqui. E eu fiquei muito felizão, assim, sabe? Mostrando que não é só os Estados Unidos que sabe fazer cinema, né? Isso que é legal. Eu pegando o gancho, né, sobre o par romântico, é exatamente isso que o Jonathan falou. Eu não... concordando com o que o Thiago falou, o que o Jonathan falou. Eu não gostei do desenvolvimento do romance dos dois em si, né? Eu achei... se não fosse a parte final, né, do que o Jonathan falou, de aquilo acontecer e trazer um peso para aquilo estar acontecendo, eu acho que se aquilo não acontecesse, ia ser um romance sem desenvolvimento para mim, né, assistindo ao filme. Eu achei que também ficou um pouco confuso, aquela parte no restaurante, né? Mas foi algo que não interferiu muito no que o filme trouxe para mim, né? Eu também gostei bastante do filme, me lembrou muito alguns filmes que vieram depois do Scorsese, me lembrou um pouco dos Bons Companheiros, me lembrou bem pouco o Cassino também, mas muito mais os Bons Companheiros. E parece mesmo, né? Por conta da dinâmica entre eles ali, né? A intriga entre eles mesmos, tem aquela intriga, eu achei muito parecida. Eu falei, não foi só Tarantino que pegou o negócio aí não, hein? Scorsese bebeu dessa fonte também. Mas o que me traz muita... que eu gostei muito do filme é o que faz o Inspetor Lau. Ele trouxe aquelas partes onde ele... que mostra, né, que você pode ser veterano, você pode ter várias conquistas, mas se vem uma pessoa mais jovem, você já não serve mais para aquilo. Eu acho que isso ficou muito bom no filme, né? O que não tem no filme do Cães de Aluguel, mas que funcionou muito nesse filme. É o mais velho tendo que ceder o seu lugar para o mais novo e menos experiente, digamos assim. Né? Isso ficou muito visível no filme. Ficou muito visível. Algumas coisas me incomodaram. Eu não sei se era problema da legenda, porque eu não falo chinês, então fui na legenda. Na primeira cena onde acontece o primeiro assassinato, né, onde eu escuto um pouco os tiros, aí fala assim, o cara morreu com 7 tiros. Eu falei, gente, 7 tiros? Acho que foi o problema da legenda, porque ele não foi morto com tiro, né? Ele foi morto com faca. Exato, né? Exato, eu falei, 7 tiros? Não, acho que o problema da legenda. O problema no tiroteio, na parte do tiroteio da joalheria, ouviram 60 tiros. 60... não, essa legenda tá bugada, mas eu vou ler assim mesmo. Eu vou assistir assim mesmo porque as outras não estavam funcionando. Mas eu gostei bastante. Eu acho que você falou da questão das armas, eu acho que é até um aspecto relevante pro filme, que o pessoal tá sem arma, né? O personagem do Chow Yun-fat, ele entra na gangue porque ele é contrabandista de arma, quer dizer, ele se vende como um contrabandista de arma. O pessoal costuma executar os crimes usando faca, né? Que é um troço muito mais brutal, eu acho, até. Sim, muito mais. A primeira morte, eu achei sensacional. Aqueles panos brancos, começou a manchar o corpo inteiro do sangue que tava... Eu achei incrível. Eu adoro esse filme que tem essas coisas. E a quantidade absurda de sangue lembra também muito o Cães de Aluguel, né? Não, sim, com certeza. Lembro muito Cães de Aluguel, assim, toda aquela violência
explícita. Cara, é porque assim, a gente não quer dar spoiler, mas a cena final é tão parecida com o Cães de Aluguel. É tipo assim, é descarado, assim, sabe? Eu não sei, o Tarantino, eu acho que ele tá mentindo pra si mesmo, sabe? Porque é muito assim, até mesmo os personagens confiando de quem traiu quem. Cara, é muito, muito Cães de Aluguel, cara. É muito Cães de Aluguel, de um ficar apontando a pro outro, fala, quem foi que fez essa merda aqui? É muito Cães de Aluguel, cara. E assim, e toda essa questão do sangue, da violência também, da tortura. Porque tem hora que o personagem é torturado, né? Pelo menos ele começa a ser torturado também. Tem muito desse negócio Tarantino também. Então, de usar, de não mostrar o que a tortura, mas você entende o que está acontecendo com o personagem, né? E outra coisa que também tem nesse filme, que também teve no outro, e aí também vai ter no Cães de Aluguel, é que são personagens que não são tão bonzinhos, né? O protagonista mesmo, ele é um cara meio cafajeste, sabe? Ele é malandro, ele tem aquele jeitinho meio dele de eu quero casar com você, mas ó, aquela gata bonita passando ali na rua. Então tem essas coisinhas assim, né? E eu gosto do personagem porque ele tem essa parada de também não ser tão bonzinho o tempo todo, e também porque o personagem dele, né? A atuação dele pros vilões tem que ser dessa forma. E é bem bacana, cara. Eu curto pra caramba esse filme, assim. Principalmente nesses detalhes que eu me remeti diretamente a Cães de Aluguel. Só faltou no Cães de Aluguel o Mr. White falar pro Mr. Orange: nós vamos pra Havaí. Exato, cara. Só faltou falar isso, cara. Cara, e eu acho legal também desse filme, né, do Perigo Extremo, é que ele é um filme de 87, né? Mas ele tem uma linguagem muito atual, sabe? Ele tem uma linguagem muito atual, assim. Ele é um filme que acontece muita coisa, que você vai vendo o desenvolvimento dos personagens, que você vai vendo o que tá rolando com essa galera toda. E é muito interessante, cara. Eu gosto muito disso, e também desse visual meio oitentista que hoje é manjado, né? Hoje muitos filmes estão fazendo referências aos anos 80, e aí esse filme ele pega bem isso, assim, também. E tem um pouco também dele, já que a gente tá falando dos 3 filmes, um pouquinho daquele cinema noir, sabe? Aquele cinema um pouco mais, uma cidade um pouco mais escura, um pouco mais... Você vê que o crime está se alastrando pela cidade e os policiais estão tentando fazer o possível para acabar com aquilo, né? Então eu acho bacana isso também. Eu, sem querer viajar um pouquinho, você falou de relação de filme noir, e aí eu me toquei uma coisa agora. O filme também se passa no Natal, né? Porque eu já falei anteriormente da relação que o noir tem com o Natal, né? Que você tem vários filmes noir que se passam no Natal, e você tem esse filme também que se passa. E segundo a regra, né, que o Mike White fala sobre a definição de filme noir, é que assim, o filme noir começa com um personagem na merda e ele termina o filme pior do que ele estava antes. Isso, exatamente. É a ideia do filme noir, exatamente. E já que a gente já tá falando do filme noir também, só dando uma volta, um recap, que a gente esqueceu de falar, que, né, que a gente tava falando agora, o francês, eu esqueci o nome dele agora. Não sei se é Ledoulos ou é Ledoulos. É Ledoulos. Isso. Beleza. O diretor, ele é conhecido do francês por pegar esse gênero noir e levar pra França, né? Porque antes não tinha na França, né? Pelo menos não tão bem feito como ele fez. E aí ele trouxe não só o estilo noir, mas a característica principal do noir, como você falou, né? Tipo, o filme começar de um jeito, de começar ruim e terminar pior ainda. Então eles têm essas coisinhas assim que ele levou para os filmes dele também, né? E o Perigo Extremo também é outro filme que trabalha um pouco com isso, né? Ele não é tão noir como os outros são, mas ele tem muita coisa, muitos elementos noir também. Sim, claro. Apesar de o cinema noir francês já existir com experiências do Clouseau, com as Diabólicas, o próprio Júlio Dassin, mas o Júlio Dassin não era francês, né? Ele era americano, tanto que ele fez alguns filmes noir lá nos Estados Unidos, né? O que vem à mente é justamente o Naked City, o Night in the City, que são 2 que eu gosto muito. Ele até dirige na França o Rififi, que, por sinal, era para ter sido dirigido pelo próprio Melville, mas o Melville, eu acho que ele foi o responsável por melhor aglutinar toda essa sensibilidade francesa com os temas e a estética do filme noir, né? Tanto que ele acaba sendo considerado padrinho dos jovens turcos lá da Cahiers du Cinéma, né? O Melville, ele busca fazer um filme em que você acaba não sabendo se o filme se passa na França ou nos Estados Unidos. Você vê que tem uma personagem no filme
que fuma uma marca de cigarro americana, não francesa. Né? A Fabienne, a namorada do Cillian, né, o personagem do Jean-Paul Belmondo, ela fuma Coles, que é uma marca de cigarro americana. E o filme faz questão de mostrar, porque ele dá um close no maço de cigarro. Né? Então, você repara que assim, tipo, não apenas no jogo de câmera, né, na mise-en-scène que o Demerville faz, mas ele importa algumas coisas do cinema norte-americano para o seu filme. Tanto que o próprio nome do Jean-Pierre Melville, ele vem em homenagem ao Herman Melville, isso, que é o escritor do Moby Dick. Então você já vê a relação que o Melville tem com os Estados Unidos. Né? Agora, voltando ao Perigo Extremo, uma coisa que eu gostaria de comentar é a relação do chefe com a gangue, né? É diferente do Joe, né? Ele diz que, não, a gente vive numa família, né? Aqui somos todos irmãos e tal, na família e tal. Só que aí no final, quando eles estão brigando, ele fala assim, pô, você nunca me tratou como chefe. Eu fiquei assim, ué, é tipo chefe brasileiro, né? Chefe brasileiro é aquele cara que trata o empregado como amigo, irmão, mas quando precisa, não, eu sou seu patrão, eu te mando. Exato. Eu acho legal porque, assim, aqui, como são culturas diferentes, né? Tanto aqui quanto na China, são duas culturas diferentes. Lá, ele chamar o cara de patrão ou de mestre é uma subserviência, né? O que a gente não tem aqui. A gente chamar alguém de patrão é porque o cara ou tá pagando, né? A gente tá só servindo você enquanto você tá dando dinheiro. E aí, quando você parar, a gente vai parar de servir e tal. Neles é uma questão mais de respeito, né? Nós te respeitamos, você é nosso líder e nós vamos te seguir, né? Por isso que essa frase é legal sempre, porque ele fala, a gente, quando rola toda aquela merda, a gente fala, cara, a gente chamava de chefe, sabe? Porque a gente tinha respeito por você e agora você tá fazendo merda aqui, tá ligado? A gente vai morrer por sua causa. E aí o cara também, como você falou, né? O cara fala, agora vocês vão me obedecer porque eu sou o chefe de vocês. E antes a gente fala, não, nós somos todos irmãos e tal, não sei o quê. Então mostra que às vezes quando... Essa galera nunca realmente é irmã de verdade, né? Sempre quando vai dar merda, eles acabam um querendo matar o outro. O que rola também em Cães de Aluguel, né? Eles estão lá todos amiguinhos, pipões, falando sobre garçonete e o CD da Madonna, né? Like a Bird da Madonna, mas quando chega a merda, o cara fala, quem garante pra você que me traiu? Tem isso, né? Sim. Eu acho esse diálogo inicial de Cães de Aluguel maravilhoso. Sim, nossa, cara, o diálogo eu citei muito City on Fire pra galera poder assistir, né? A galera poder empolgar pra poder ver, porque é um filme muito bom. Mas o Cães de Aluguel, ele é diferente por isso. É os diálogos. É os diálogos dele que faz aquele filme ser o que ele é, sabe? É o que mostra que a genialidade de Tarantino. Porque eu gosto muito de Tarantino, como eu falei, né? Eu gosto muito dele. E, assim, é um cara que eu realmente curto o que ele faz, cara. Ele manda muito bem, sabe? Porque essa parada do Like a Virgin da Madonna entrou pra história, sabe? Até a Madonna mandou um CD pra ele e falou, Tarantino, não é sobre isso, sabe? Mas tudo bem. É sobre amor. Ela escreveu assim, querida, é sobre amor. Eu acho que o Tarantino, ele coloca a voz dele em tantos personagens nos filmes, né? Porque ele não é tipo o Woody Allen, né? Que bota a voz dele em um personagem. O Tarantino, ele coloca a voz dele em vários personagens. Tu vê que é o Tarantino falando, né? Em alguns momentos. Então, é incrível isso, é muito bom. Antes de a gente mudar de assunto, eu gostaria só de explicar a celema que teve com esse filme, com o Perigo Extremo, é que de ele assumir que ele pega mesmo, né, ele fala, né, que grandes artistas, né, não fazem homenagem, eles roubam. E ele não tinha essa opinião quando ele fez o Cães de Aluguel. Quer dizer, ele não verbalizou essa opinião quando ele lançou o Cães de Aluguel. Quando ele lançou o Cães de Aluguel, ele dizia que o filme havia sido inspirado no Grande Golpe do Kubrick, né, no Segredo das Joias, do John Huston, no Les Doulos, do Melville, mas ele não falou no City on Fire. Aí o Mike White, que atualmente tem o Projection Booth, ele na época ele era estudante de cinema e, assim como Tarantino, é fã de cinema de Hong Kong. Quando ele viu o Cães de Aluguel, ele falou assim, isso me lembra muito o Perigo Extremo. E aí ele fez, de brincadeira, para os amigos, um vídeo
chamado Who Do You Think You're Fooling?, que compara as cenas do Perigo Extremo com o Cães de Aluguel. O lance é que o filme acabou sendo escrito no New York Underground Film Festival, que era organizado na época pelo Todd Phillips, e a Miramax e o Tarantino ficaram possessos. Disseram que isso era um absurdo, porque o Tarantino disse que ele nunca viu City on Fire, então ele não poderia ter plagiado o filme. Mas aí causou essa celeuma, e aí por isso que a gente tá brincando, falando que o Tarantino disse que não viu esse filme. Vamos começar então a falar sobre o Cães de Aluguel? Acho que antes de começar, seria bom a gente falar também a sinopse, né? O Cães de Aluguel, do Tarantino, ele conta a história de um roubo que dá tudo errado, e aí as pessoas, elas prendem, né? Elas acabam se escondendo em um local, e o filme ele não é tão linear, né? Ele mostra um pouco antes do assalto, como a galera estava resolvendo, né, o crime, como é que eles iam planejar o crime, e depois que o assalto deu errado, né? E aí eles acabam descobrindo que o assalto deu errado é porque tinha algum informante lá dentro. Quem foi? E aí começa essa discussão para descobrir quem é o informante da polícia que acabou dedurando o assalto, né? Então tudo ele funciona a partir disso. E a primeira coisa que já é bom a gente falar, Tarantino, é essa ideia dele de não ser tão linear, né? Ele brinca com isso, ele começa a contar primeiro os caras um pouquinho antes do assalto, né? Conversando um diálogo sobre Like a Virgin da Madonna, e depois eles saem, e aí quando eles estão lá saindo, aí de repente começa o filme, e aí depois corta a cena do tudo errado. E aí a gente vai entender o que tá acontecendo, e ele dá uma volta, mostra um pouquinho, depois volta pro atual, depois dá volta de novo, então ele vai brincando com essa não linearidade do filme dele, que é muito bacana. Seria como se o Melville ele espaçasse os flashbacks ao longo do filme, não concentrasse ele todo no finalzinho, como ele fez no Técnico de um Delator, né? Uhum. Sim. Total. Tem outra parada que eu quero muito elogiar nesse filme Tarantino, que é a edição de som, digamos assim, vocês que manjam mais que eu podem me ajudar, que é a cena da tortura, né? Que essa cena, ela é uma obra de arte, cara. Tarantino, ele... Nossa. O uso da música diegética é um exemplo. Que você quer entender o que é música diegética, você vê essa cena, né? Sim. Porque a música, você toca, aí quando o Mr. Blonde ele sai para pegar o galão de gasolina, a música para, porque ele saiu do lugar onde ele estava. Né? E aí você escuta, e é engraçado que você escuta, né, o ambiente das pessoas e tal, as pessoas conversando, e aí ele entra e você pode voltar a ouvir a música, né? Isso, exatamente, isso que é bacana, né? É como se você estivesse realmente acompanhando o cara, né? Você tá acompanhando ele tranquilamente, e eu acho interessante a atuação do ator também, da calma de sair de casa, fumar um cigarro, abrir o carro, pegar a gasolina, fechar a corda do carro, como se nada estivesse acontecendo, como se ele não estivesse torturando alguém, sabe? Eu acho isso muito legal, cara. É verdade. Ele faz muito isso com o som dos filmes dele, né? Ele faz isso como o Jonathan falou. Pra mim, o Mr. Blonde, ele é um dos melhores personagens do filme, junto com o Mr. White, né? Porque ele tem uma frieza que ele era pra você achar, cara, esse cara é um psicopata, mas você acaba comprando a ideia dele, digamos assim. Posso estar assustando aqui os ouvintes? Não é pra assustar, porque ele é escrito de uma forma tão envolvente e atuado de uma forma envolvente que ele tá fazendo aquelas barbaridades com o cara e é construído tão bem. Eu acho que é um fetiche tão grande do Tarantino por sangue que você acaba comprando aquela ideia. Porque no mesmo tempo que ele tá torturando o cara, tem um cara deitado numa poça de sangue, desmaiado, numa poça de sangue praticamente, ali no chão, né? Então ele deixa esse plano esse cara no plano baixo sendo mostrado praticamente o tempo inteiro. E o Mr. Bond nem aí pra ele. Ele tá estirado, ele vai continuar estirado ali no chão. Ele vai continuar torturando o Marvin ali na cadeira, né? E o Mr. White ali, a atenção dele, você compra toda a ideia, ele querendo proteger o Mr. Orange e acaba se cegando, né? Eu acho que ele, como ele é humano, é falho, né? Todos eles são falhos,
mas ele se cega por uma amizade que é inexistente. É uma amizade de pouco tempo, sabe? Uhum. E também é um cara que parece assim pra mim, o que eu li é um cara que tá saturado de fazer aquilo. É um cara que quer fazer aquilo e possivelmente seria o último roubo dele, digamos assim, seria como um dos últimos trabalhos. E ele já tá cansado daquilo e acaba encontrando um cara que ele acaba revelando a mais pro cara. Porque, pô, eu vou fazer isso e vou sumir. Daí, sabe? Mas eu acho que o ponto principal pra mim é essa cegueira do Mr. White, sabe? Um cara experiente que se cega totalmente para aquilo que tá na frente dele, para aquilo que tá acontecendo na frente dele, né? O desespero acho que toma conta dele. Sim, sim. Aí, já que a gente também tá falando, né, dos filmes que esperaram ele, o City on Fire também tem muito disso, né? Tem muito desse negócio da confiança, do cara que acaba confiando nele por uma amizade, só que o interessante do City on Fire é que ele trabalha um pouco mais essa relação, né? Enquanto no filme ele é mais rápido, e assim, não é nenhuma crítica, né? Eu tô só dizendo que ele tem mais essa análise, né? Ele simplesmente ele resolve desenvolver um pouco mais para quando você chegar na hora o cara ficar mais surpreso ainda, né? Sim, isso que é bacana. Porque no City on Fire, antes de eles assaltarem a joalheria, eles têm que passar um tempo juntos, né? Então eu acho que isso meio que criou de uma forma mais orgânica a amizade entre os dois personagens, né? Sim. Mas assim, não é nenhuma crítica ao Cães de Aluguel, não. Pelo contrário, a gente só tá só dando um exemplo mesmo, assim, antes que as pessoas comecem a falar que eu tô sendo hater aqui. Mas eles. Porque são duas ideias diferentes, né? No City on Fire, a ideia é justamente você ver o que vai acontecer com o personagem, e nesse caso descobrir quem é o traidor, porque até um certo momento você não faz ideia de quem é, né? E aí quando rola a merda, aí você fica melhor ainda, que você fala, como é que esse cara vai fugir daí, cara? O que esse cara vai fazer? Tá? Isso que é bacana também. Isso é uma coisa que eu gosto do filme Tarantino, que assim, ele prepara o terreno e ele vai piorando a situação, né? Então, tipo assim, vou ter esse cara aqui que levou um tiro, tá lá preso, ele tem que se disfarçar. Aí o cara resolve torturar um policial na frente dele, e ele, como policial disfarçado, vai fazer o quê? Ele vai lá e acaba matando o cara. E aí a galera começa a falar, peraí, quem matou esse cara aqui? Tá ligado? Cara, é incrível, cara. Cães de Aluguel manda muito bem nesse sentido. Verdade. Uma coisa que, quando a gente vê o filme várias vezes, você acaba escutando algumas outras coisas que não sei se deviam estar lá, né? Porque tem um determinado momento que você escuta isso aqui, ó. Então, tem uma hora que o Mr. Pink tá correndo, tá fugindo da polícia, e parece uma voz falando uma coisa tipicamente brasileira, né? Uma outra coisa que a gente mencionou isso quando a gente falou desse filme, mas então agora a gente vai falar de novo. Tem uma determinada hora que o Mr. Blonde briga com o Mr. White. E aí, quando o Mr. Pink ele separa os dois, dá esporro nos dois, e aí o Mr. Blonde fala assim: eu aposto que você é um grande fã do Lee Marvin. E aí o Mr. White faz uma cara e fala assim: eu também adoro o cara. Naquele filme que eu e o Rodrigo discutimos quando a gente falou de Nova Hollywood, né, o primeiro filme do Scorsese, chamado Quem Bate Minha Porta, você tem o Harvey Keitel, né, usando o Lee Marvin como forma de paquerar uma garota. Lembra disso, Rodrigo? É verdade. Não, porque eu tô assim, eu lembro desse nome de algum lugar. Só que eu falei, não vou caçar na memória, cacei o cara. Falei, não sei quem é. Agora você falando. Ele canta a mulher falando como é que o Lee Marvin é bom ator. Técnica. Técnica, eu vou começar a falar isso também. Anotado. É muito bom. E também o irmão do Champagne, né, no filme. É, o Chris Penn. Eu conheço esse cara de algum lugar. Irmão do Champagne. Loucura. Então, uma coisa, até o Selton Mello e o Seu Jorge fizeram um filme sobre isso, né, que é aquele... É o quê? Código Tarantino, né? Inspirado no Código da Vinci. Eu não sei, quando eu vi, eu falei assim, qual a novidade? Porque assim, eu já estava tão entranhado com essas coisas. Mas ele fala, né? Ele fala sobre a questão da Alabama, né? Porque assim, no
A Alabama é uma personagem do Amor a Queima-Roupa. Só que no roteiro original do Tarantino, o Clarence, o namorado da Alabama, tinha morrido. Então, o que você entende nesse, que foi o terceiro roteiro do Tarantino, né, Cães de Aluguel, é que a Alabama estaria namorando o Larry, né, o Mr. White. E aí eles meio que terminaram exatamente, né, não se sabe qual foi os motivos que levaram a essa separação, mas eles terminaram. E aí quando você vê Alabama, se você viu o Amor a Queima-Roupa, você lembra. E aí eles falam também do Seymour Scagneri e o Jack Scagneri, né? Que é o Seymour é o oficial da condicional do Mr. Blonde, e o Jack Scagneri é o cara que prende o Mickey e Mallory Knox. Mas tem outros que eles não mencionaram. Por exemplo, o receptador do Mr. White se chama Marcellus Spivey. Olha. Marcellus é o nome... Marcellus Wallace é o nome do chefão do Pulp Fiction. E Drexel Spivey é o nome do vilão do Amor a Queima-Roupa. Uhum. Você tem o Marvin, né? Que a gente mencionou, a gente brincou um pouquinho mais cedo, né? Do Marvin Nash. Mas você tem um Gerald Nash, que foi o primeiro policial que o Mickey e Mallory mataram no Assassinos por Natureza. Então, aí quando você fica vendo essas coisas por muito tempo, você acaba fazendo essas ligações. Assim. Uma outra coisa interessante no Cães de Aluguel é que é o primeiro uso, num filme do Tarantino, óbvio, porque esse é o primeiro filme dele, mas é o primeiro uso do truck shot. Né, que é aquela tomada feita do porta-malas, né? Eu acho que isso tem em todos os filmes dele, né? É, quase todos, sim. Não tem, tipo assim, Oito Odiados porque não tem porta-malas de carro nenhum, né? Mas, com certeza, boa parte dos filmes dele tem esse negócio. E eu vou ser sincero com você, cara. Ele chegou com 2 pés na porta, cara. Ele chegou em Hollywood mostrando pra que veio, cara. Que, assim, é um filmaço. É um filmaço. Além dessas cenas que a gente falou desses detalhes, né? Tem outra coisa também que já existia, mas que ele sabe fazer muito bem, né, que é o impasse mexicano, né, que também tem vários filmes dele e acaba tendo, né, de uma forma ou de outra acaba tendo um impasse mexicano, e ele está fazendo de uma maneira muito diferente, cara, porque é um impasse mexicano que você sabe, porque assim, todo impasse mexicano você vai dar merda, né, você sabe que vai dar merda no final, vai morrer todo mundo, então vai sobrar pelo menos um destruído. Mas o impasse mexicano dele é tão interessante que ele vai construindo aos pouquinhos, sabe? Ele vai botando os detalhes aos pouquinhos e de repente toma. Você nem percebeu, mas tá aí o impasse mexicano que eu coloquei na sua frente. Aí você fala, caraca, esse filme tem muito disso. Eu gosto pra caramba desse detalhe que ele faz, sabe? Outra coisa que eu gostaria de falar é justamente sobre o final do filme, né? Porque muita gente, até o filme do Selton Mello, eles têm umas teorias doidas sobre o que aconteceu com as joias roubadas, né? Porque o Mr. Pink aparece saindo do armazém, né? Do esconderijo. E que as joias seriam o que estava na maleta lá que o Vincent e o Jules vão buscar lá no começo do Pulp Fiction. Umas coisas assim. O problema é que se você prestar bem atenção, você consegue escutar que ele sai, a polícia chega, tem uma troca de tiros, a polícia manda ele sair e ele fala que ele foi atingido, então dá para entender que ele foi preso. Vou soltar aqui para vocês. Outro assunto também que eu vi muito recentemente, coisa dessa semana, eu acabei vendo o primeiro filme dele, né? Ou melhor, o que sobrou do primeiro filme dele, né? Que é aquele Aniversário do Meu Melhor Amigo, né? My Best Friend's Birthday. Esse eu não vi. É interessante esse filme porque conta a história de 2 disc jockeys da rádio K-Billy. A K-Billy é a estação de rádio fictícia que
tá tocando as músicas da trilha sonora do Cães de Aluguel. Nesse filme, conta a história de 2 disc jockey da K-Billy, né? Você tem o Clarence, feito pelo próprio Tarantino, o que é engraçado porque o Clarence no Amor a Queima-Roupa é um alter ego do Tarantino, que é aquele cara que é apaixonado por cinema, que saca muito de cinema e tal. E o outro é o Mickey, que é o personagem do segundo roteiro que ele faz, que é o Assassinos por Natureza. Eu olhei e falei assim, você tem o Clarence e o Mickey nesse filme, então assim, provavelmente ele deve ter escolhido esses nomes, né? Já tava com esses nomes na cabeça. Um outro nome que ele também estava na cabeça é o Aldo Raine. A namorada de um dos personagens, né, fica recebendo telefonemas de um tal Aldo Raine, né, que é o personagem do Brad Pitt no Bastardos Inglórios, né? E você tem alguns personagens, alguns atores, você tem alguns atores que participam dos dois, né? Você tem o Rich Turner, que é o policial. É o policial que conta a história da história do banheiro, né? Aquele cara falou assim, And I said, buddy, I'm gonna shoot you in the face if you don't put your hands on the fucking dash. Esse cara, ele é namorado atual namorado da ex-namorada do Mickey, né? Então esse ator aparece, né? E aí é interessante ver que o Tarantino desde já estava trabalhando com alguns elementos que ele vai trabalhar, e ele é bem honesto nesse filme, porque ele assume. Yeah, but I have a foot fetish, so it kind of even itself out. Isso é o Tarantino. É o Tarantino falando, eu tenho um fetiche pro pé, gente. Eu gostei da conversa, né? Eu agradeço ao Rodrigo, eu agradeço ao Jonathan. Espero que vocês tenham gostado do filme, espero que vocês tenham gostado da conversa também. Sempre bom participar, sempre bom conversar sobre isso. Vocês querem falar alguma coisa de encerramento ou a gente já pode ir pro Netflix? Eu queria dizer que vejam os 3 filmes, são 3 filmes muito bons. Então, vamos falar agora sobre streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Jonathan, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar pra gente? Eu quero falar sobre, também de porradaria, né, de polícia e tal, mas de uma maneira um pouco mais diferenciada. Eu quero falar sobre Ultimato Borne, que é um filme de 2002. Identidade Borne, na verdade, que é um filme de 2002. Ele conta a história do personagem principal, o Matt Damon. Acorda num barco sem saber seu nome, sem saber por que ele tá ali, sem saber de nada. Ele acorda sem saber de nada, e aí a única coisa que ele sabe é que ele sabe falar várias línguas diferentes, que ele sabe usar arma e que ele sabe lutar muito bem. Então ele não sabe por que ele tem essas habilidades, e aí ele vai até a Paris para poder descobrir o que está acontecendo com ele. O filme é um filme de ação, então se você espera pancadaria você vai ter. E o interessante é que o Identidade Borne, ele tem uma coisa que está sendo muito copiada nos filmes agora, que era copiada, né? Agora já está um pouco mais menos diminuído, que é aquela câmera rápida, sabe? Os personagens trocando soco aqui, e a câmera dá aqueles cortes muito rápidos para você ter a sensação de pancadaria, do soco chegando na cara do cara, mas ao mesmo tempo você também ser tão violento que você não consegue nem perceber o que está acontecendo, isso é tão rápido, sabe? A sensação de rapidez que a câmera traz, né? Então isso também tem muito, por exemplo, na franquia do Capitão América, né? Ele cai na porrada e a câmera ser muito corte rápido para você poder desviar e tal, e você perceber que eles estão indo muito rápidos. No Missão Impossível também tem, e até 007 também tem, os últimos que saíram, né? Com o Daniel Craig. Então é um filme que vale muito a pena e que tem uma história muito bacana. E você, Rodrigo? Então, eu vou fugir um pouco da marca de ação, mas é um filme que tem ação também, que é o Raya e o Último Dragão, que estreou semana passada no Disney Plus, né? Eu achei o filme incrível, tipo, é uma animação, mas é uma animação tão rica que algumas cenas parece que é real, parece que eles tiraram alguma coisa no vídeo da natureza e colocou no filme, né? Que conta a história de Kumandra, que era uma nação que vivia em harmonia com os dragões, com os humanos, e acaba sendo ameaçada por uma força maligna que quase destruiu a Terra, colocando os humanos pedrificados. Eles ficavam em formato de pedra, até que os dragões se uniram, se sacrificaram e salvaram a humanidade. E agora, 500 anos depois, isso retorna,
né, por conta da cobiça, da maldade da humanidade. É uma mensagem legal no decorrer do filme e que vale a pena não somente para a criança, mas os adultos com certeza irão gostar do filme. É um filme muito bom. Ô Rodrigo, você tem algum meio de contato? Eu tenho meu Instagram, que é o Drigo da Mais C, e o Instagram de comentários sobre filmes, que é o Metida Crítico. Metida Crítico com PH. E você, Jonathan? Você pode me achar nos créditos finais. Como eu falei, podcast sobre cultura pop. Você acha a gente também no Twitter, créditos finais, no Instagram, créditos finais, Facebook também. Então você só procurar a gente lá que você nos encontra. E também todas as plataformas de áudio e podcast, como Spotify, Castbox, Google Podcast. Você podia falar um pouquinho mais pra gente sobre o créditos finais? O Créditos Finais ele é um podcast sobre cultura pop, né? A ideia do Créditos Finais seria tipo assim, sabe quando você termina de ver aquele filme que você quer muito falar e aí você quer conversar com a galera, o podcast tá lá pra você poder bater um papo e se divertir, né? Então a gente fala sobre muita coisa, a gente fala sobre filmes, a gente fala sobre músicas, a gente fala sobre animes também. Então a ideia é a gente sempre poder falar um pouco desses temas e sempre também pegar pessoas que gostam desses temas e mostrar que quem tá ali tá gostando do que tá falando, né? Porque hoje em dia eu escuto muitos podcasts e eu vejo que umas coisas que eu gosto, os podcasts que eu mais gosto são aqueles que tem muita alma, né? Que você vê que o cara tá animado e quer falar sobre aquilo. Então o Créditos Finais também puxa a mesma ideia de a gente poder se empolgar e dar risada e falar daquilo que a gente gosta, né? A gente não é nenhum crítico de cinema, a gente não manja de cinema nem nada, mas a gente fala como fã mesmo, assim, que percebeu os detalhezinhos ali e aí quando você se torna um fã de cinema, você também acaba aprendendo algumas coisas, né? Você não é um crítico de cinema, você entende alguns detalhes, né? Por exemplo, mise-en-scène, como você tinha falado um pouco mais cedo. Então, essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo. E aí o Créditos Finais também fala um pouco sobre isso. E a gente também fala, por exemplo, eu faço podcast sobre quadrinhos. Então eu chamo pessoas que ou tem podcast de quadrinhos ou escrevem quadrinhos para ir lá comentar e bater um papo. Então vão lá, escutem lá, tem muito podcast bacana. Agradeço muito ao Jonathan e ao Rodrigo por terem topado participar desse bate-papo. E agradeço também a você que está ouvindo esse programa. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook, mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo. Pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareta eu sou o Thiago. Daqui da Rua General Fernando Batalha eu sou o Rodrigo. E aqui de Vitória da Conquista na Bahia, Jonathan Matos, do podcast Créditos Finais. E este foi o podcast Ponto Cego. Let's go to work.